Muito bem. Então, senhores, quero atenção aqui, por favor, tá? Temos então meia hora para tratar absolutamente todos os assuntos que normalmente são tratados em 2 semestres de faculdade, o que obviamente é uma tarefa um tanto quanto hercúlea. Mas estou aqui partindo do pressuposto de que já existe uma base da parte de vocês que já acompanharam as nossas aulas aqui pelo Verbo Jurídico, alguns por EAD, outros por aula presencial, e portanto nós vamos fazer apenas uma rememoração ou rememoramento, nunca sei qual a terminologia correta para se utilizar nesse caso. Vamos fazer então uma revisão daqueles pontos que são mais importantes, aqueles pontos que são mais relevantes em matéria de direito administrativo, tá? Eu vou fazer uma análise lógica com relação ao tema em específico, para que a gente não fique boiando. E eu começo falando sobre administração pública e organização administrativa. Para falar sobre organização administrativa, sobre a administração pública, eu vou lembrar a vocês, que pode cair em prova, as noções de centralização, desconcentração e descentralização administrativa. Senhores, isso deve ficar muito claro. A centralização administrativa, todos devemos saber, ela se dá quando a entidade política, a entidade administrativa, cada união, cada estado ou cada município, cada união ficou ótimo, né? A união, cada estado, cada município ou distrito federal exercem por si só os seus serviços próprios, a que são atribuídos por lei. A desconcentração administrativa, ela parte de uma premissa de distribuição interna de atribuições e responsabilidades dentro da mesma estrutura organizacional, dentro da mesma pessoa jurídica. Portanto, a desconcentração administrativa, senhores, fará nascer aquilo que nós conhecemos como órgãos. O que são órgãos? Órgãos são unidades de atuação administrativa não dotadas de personalidade jurídica própria. Por exemplo, nós temos aqui a União Federal. A União Federal terá como titular a Presidência da República. Após isso, nós teremos essa união dividida em ministérios. O que são os ministérios? São órgãos que não possuem personalidade jurídica própria e, portanto, não possuem capacidade postulatória, não possuem capacidade para ser parte em contratos e assim sucessivamente, certo? Aqui nós temos órgãos, portanto, que são internos, como acontece com os nossos órgãos biológicos, são apenas parte integrante de um organismo maior. Mais do que isso, estes ministérios serão divididos em outros órgãos. Secretarias, departamentos, seja lá o que for, isso é a desconcentração, é a distribuição de atribuições e responsabilidades dentro da mesma estrutura organizacional. Observem, essa desconcentração faz nascer uma relação de subordinação. Pessoal, falou desconcentração, falou subordinação. Por quê? Porque o presidente subordina os ministros, que subordinam os secretários ou chefes de departamento, que subordinam os superintendentes, até chegar ao servidor mais subalterno. Por outro lado, existem algumas circunstâncias em que algumas atribuições e responsabilidades são passadas a entidades públicas, dotadas de personalidade jurídica própria e, portanto, autônomas em relação ao poder central. Eu estou falando aí no caso da descentralização administrativa. Descentralização é a distribuição de atribuições e responsabilidades perante entidades dotadas de personalidade jurídica própria, portanto, com capacidade postulatória, com capacidade de firmar os próprios contratos, com capacidade de tomar as próprias decisões. É quando nós temos a criação da administração indireta, que justamente por isso leva o nome de administração descentralizada. É fruto da descentralização. Da descentralização não nascerão órgãos, não, nascerão entidades. Entidades, conforme nós já vimos anteriormente, são unidades de atuação administrativa dotadas de personalidade jurídica própria. Mais do que isso, esta descentralização, senhores, ela pode se dar de duas formas diferentes. Ela pode se dar por outorga ou ela pode se dar por delegação. Alguém se lembra da descentralização por outorga? A descentralização por outorga se dá quando é constituída uma entidade da administração indireta. Uma entidade
da administração indireta. Ou seja, quando o poder público cria uma entidade para isso. Agora, a descentralização por delegação, ela vai ocorrer quando é contratada uma empresa privada para a prestação de um serviço público. Por exemplo, quando é concedido o serviço de transporte coletivo a uma empresa privada, nós temos o quê? Nós temos o caso de delegação. A título de exemplo, aqui em Porto Alegre, nós temos o quê? Nós temos uma empresa pública, a Carris, que ela foi criada para prestar o serviço de transporte coletivo. Exemplo de outorga. Mas também existem empresas privadas que fazem o transporte coletivo, caso de delegação. A partir daí nós vamos adiante. E lembrando, senhores, que a administração indireta ela é composta pelas autarquias, pelas fundações, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito bem. Chegamos aos poderes administrativos. Quando a gente estuda direito administrativo, nós temos que partir de um princípio. Nós temos que partir de um pressuposto, o de que a administração pública atua em superioridade em relação aos particulares. Por quê? Porque a administração tem uma série de poderes, uma série de prerrogativas, uma série de possibilidades que só ela tem. Por exemplo, aplicar multas de trânsito, demolir imóveis ilegalmente construídos, fechar estabelecimentos comerciais por motivo de higiene, por exemplo, guinchar veículos estacionados em local proibido, dentre outras tantas coisas. Essas possibilidades que colocam a administração pública em superioridade em relação a nós são justamente os poderes administrativos. Esses poderes administrativos são estabelecidos pelo quê, eu lhes pergunto? E já lhes respondo, por lei. É a lei que estabelece o que a administração pode ou deve fazer. Lembrando o princípio da legalidade. A administração pública somente poderá fazer o que estiver expressamente previsto ou autorizado por lei. Mas então vejam só, diz aqui José dos Santos Carvalho Filho, conjunto de prerrogativas de direito público, que coloca o poder público, princípio da supremacia do interesse público, coloca a administração pública em superioridade em relação ao particular, que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos, para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins. É isso, senhores. Além do que, Eli Lopes Meirelles, são prerrogativas conferidas por quem? Por lei. Tá aqui. Quem é que diz quem é que pode aplicar multa? Quem é que diz quem é que pode guinchar o veículo? Quem é que diz quem pode fazer uma autuação por sonegação fiscal? É a lei. É a lei que fala tudo isso. É a lei que estabelece as competências para a prática de ato administrativo, para o exercício dos poderes administrativos. A administração pública e suas autoridades com exclusividade para a persecução do interesse público. Senhores, exclusivamente para a persecução do interesse público. Aqui já me fez uma lembrança, já me deu uma lembrança que eu vou ter que mencionar também. Quando a gente fala em regime jurídico administrativo, nós temos dois supraprincípios. Um, aparentemente, se contrapõe ao outro. Nós temos o princípio da supremacia do interesse público no primeiro lugar, onde o interesse público ele prepondera sobre o particular, o que justifica que a administração pública tenha mais poderes do que o cidadão comum. O princípio da supremacia do interesse público coloca, portanto, a autoridade administrativa, coloca o agente público num regime de superioridade em relação a nós. Porém, nós temos um segundo princípio que vai limitar esse primeiro, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da indisponibilidade do interesse público vai dizer o quê? Vai dizer que esse cara tem mais poder, sim, só que ele vai exercer esse poder exclusivamente em nome do interesse da coletividade. Ou seja, o cara que tem o poder de aplicar multas, ele vai exercer esse poder de aplicar multas sempre que for do interesse público, sempre que estiver previsto em lei. Ele não pode utilizar deste poder de aplicar multas para aplicar multas no seu desafeto ou para aliviar a barra do seu amigo e assim sucessivamente, tá bom?
supremacia do interesse público e indisponibilidade. O agente público não pode dispor do interesse público da maneira como bem entender. Agora, lembrando, quais são os poderes administrativos? Bom, aqui eu trouxe a conceituação. Quais são os poderes administrativos que nós temos? Se a gente for citar todos os poderes, nós chegaremos a milhares de poderes. A lei confere à administração pública milhares de possibilidades. Desde outorgar a carteira de habilitação até demolir o imóvel, desapropriar o imóvel particular e assim por diante. Mas Eli Lopes Meireles divide todos estes poderes em 6. Nós temos poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico. Quais são os outros? Disciplinar, normativo ou regulamentar e, por fim, mas não menos importante, poder de polícia. Tá bom? Eu vou fazer só uma menção especial ao tal poder de polícia, porque o poder de polícia é o quê? O poder de polícia é o poder que tem a administração pública de restringir, limitar ou condicionar o uso de bens, o gozo de direitos e o exercício de atividades por particulares. Pergunta de prova. O poder de polícia, ele se manifesta, melhor dizendo, ele incide sobre pessoas? Não. Ele incide sobre bens, sobre direitos e sobre atividades. O poder de polícia vai incidir sobre o meu carro, sobre a minha casa, sobre o meu contrabando que eu trouxe do estrangeiro, vai incidir sobre a minha atividade da advocacia, vai incidir sobre o meu direito de ir e vir, mas não vai incidir sobre a minha pessoa. Tá bom? Eu não serei preso em função do poder de polícia administrativa. Muito bem. Vencida essa parte dos poderes administrativos, vamos a atos administrativos. E atos administrativos a gente tem que falar de requisitos, elementos ou pressupostos dos atos administrativos. E aqui nós temos competência, forma, finalidade, motivo e o objeto. Aí existem, se vocês pegarem no YouTube, 148 macetes para decorar essas 5 palavrinhas que quem buscar entender, ao invés de decorar, vai ter muito mais sucesso. Muito mais sucesso. Competência. O ato administrativo, para ser válido, ele deve ser praticado por sujeito competente. Tanto é verdade que a competência, enquanto requisito, pode aparecer na prova como sujeito competente. Lhes pergunto, pode um delegado de polícia praticar um ato de um fiscal municipal? Claro que não. Por quê? Porque não tem competência para isso. Quem é que estabelece competência? Lei. É a lei que vai dizer, é da competência do auditor fiscal da Receita, cumpre ao agente administrativo, são atribuições do prefeito municipal e assim sucessivamente. É a lei que estabelece quem é competente para fazer o quê. Essa competência, senhor, está no artigo 11 da Lei 9784, não precisamos pegar agora. Essa competência, ela é irrenunciável. Voltando, o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que é renunciar a uma competência? É quando o cara cruza os braços quando deveria agir. Eu sou um guarda de trânsito, flagro um carro estacionado em local proibido e eu deixo de multar. Não tô afim, tô cansado, não vou ir lá multar o cara. É uma trabalheira depois, eu não tô afim. O que ele está fazendo? Ele está renunciando a uma competência que lhe foi outorgada por lei. Ele não pode fazer isso. A competência é irrenunciável. Mais do que isso, a competência é intransferível. Eu não posso transferir uma competência minha para um outro agente público. Agora, a competência é delegável, eu posso delegar a competência, isso pode ser questão de prova, é frequente questão de prova. Qual é a diferença entre delegar e transferir, professor? A diferença é que na delegação eu continuo sendo titular, eu apenas passo a possibilidade de outro também desempenhar aquela função. Mas eu sou o titular, sou tão titular que eu vou lá e revogo quando eu quiser. E também a competência é avocável.
um superior pode avocar uma atribuição que seja de um inferior hierárquico. Avocar, chamar para si uma atribuição que é de um inferior. Por outro lado, nós temos a forma. A forma é o revestimento do ato administrativo. É a maneira como o ato administrativo aparece e pode ser aferido, pode ser visto, pode ser analisado. A forma do ato administrativo ela é prevista em lei. Sempre será escrita? Não, nem sempre. Os gestos de um guarda de trânsito são atos administrativos, na forma de gestos mímicos, previsto lá no Código Nacional de Trânsito. Todos os gestos estão lá colocados. Finalidade. A finalidade de todo o ato administrativo será cumprir a lei. Na verdade, nós teremos duas finalidades aqui. Primeira, atender ao interesse público. Todo o ato administrativo se destina a atender ao interesse público. Alguém levanta a mão. Ah, mas eu posso descumprir a lei em nome do interesse público? Não. Presume-se que o atendimento do interesse público está no cumprimento da lei. Invariavelmente está no cumprimento da lei. Portanto, o princípio da legalidade é motivo para, ou melhor dizendo, o princípio da supremacia do interesse público é motivo para descumprir o princípio da legalidade? Não. Não. E já caiu assim mesmo em prova. Quarto requisito. Motivo. Todo ato administrativo precisa de motivos. Se não houverem os motivos, o ato administrativo será nulo. Motivos são pressupostos de fato e de direito que levam à prática do ato administrativo. Para a demissão de um servidor, é preciso que haja o cometimento de uma irregularidade, pressuposto de fato, e o pressuposto de direito disposto no artigo 132, inciso tal, da Lei 8.112. Ou seja, é preciso que haja um suporte fático. É preciso que haja um pressuposto de fato e um pressuposto de direito que seja adequado um ao outro. Por fim, nós temos objeto. O objeto é o resultado prático que se pretende com o ato administrativo. Na desapropriação de um imóvel particular, o objeto é justamente a mudança da propriedade daquele imóvel para a entidade pública. Eu tiro o imóvel de ti, particular, e passo para mim, coercitivamente. Na demissão de um servidor, o objeto é a vacância do cargo público. Tá bem, o que é importante saber? O objeto é o conteúdo. É o que se pretende, também pode aparecer como conteúdo, também pode aparecer como resultado do ato administrativo. Deve ser lícito e deve ser possível. Eu não posso registrar um terreno na Lua, porque é impossível. Lembrando também que motivos não se confundem com motivação. A motivação é a indicação dos motivos, a expressa indicação destes motivos. Muito bem. Senhores, aí a gente chega às licitações. Licitações são procedimentos cujo objetivo é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Aqui fica o primeiro parêntese, portanto. O objetivo de uma licitação é escolher a empresa que vai ser contratada pela administração pública? Não. O objetivo é selecionar a proposta mais econômica? Não. O objetivo é a seleção da proposta mais vantajosa. Pode ser a mais econômica, pode ser a de melhor técnica, seja lá o que for. Seja lá o que for. Tanto é verdade que se a empresa vencedora da licitação não assinar o contrato por alguma razão ou outra, a administração pública pode chamar a empresa segundo classificado para assinar nos mesmos termos da proposta vencedora. Portanto, a licitação tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Isso é importante vocês terem bem claro. Com relação às licitações, eu gostaria de mencionar os princípios dos procedimentos licitatórios. Nós temos alguns. Estes aqui eu não vou mencionar porque são princípios gerais. Tá? Princípios gerais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, todo mundo já conhece. Probidade administrativa, todo mundo já conhece. Todo mundo. Agora, os princípios específicos, estes costumam cair em prova. E o primeiro princípio, vinculação ao instrumento convocatório. Todo mundo já ouviu aquele velho, manjado, mas verdadeiro brocardo jurídico que diz: o edital
faz lei dentro do processo de licitação. Não ouviram? É isso. Faz lei. Trazendo em miúdos, o instrumento convocatório, o edital, estabelece o regulamento do procedimento de licitação. E, portanto, a administração pública está absolutamente adstrita aos termos do edital, do instrumento convocatório que ela própria expediu. Que isso fique bem claro. A administração pública pode descumprir suas próprias regras? Não. A administração pública pode mudar suas próprias regras? Pode, desde que republique nos mesmos termos, melhor dizendo, nas mesmas condições em que se deu a publicação original. Posteriormente, princípio do julgamento objetivo. Os critérios de julgamento do procedimento de licitação estarão dispostos onde, senhores? No edital. No instrumento convocatório. Lá vai constar todos os critérios de julgamento. Para a compra, por exemplo, de notebooks, para a compra de computadores, vai descrever, olha, vamos comprar aquele que tiver maior capacidade, maior memória, melhor placa de vídeo, melhor isso, melhor aquilo. E vai colocar ali número de, sei lá eu, objetivamente colocado. Não se admitirão critérios, o mais bonito, o mais bacana, o mais interessante, em hipótese alguma. Critérios objetivamente colocados, portanto. E, senhores, com relação aos critérios, nós temos lá no artigo 45, parágrafo 1º, aqueles 4 tipos de licitação. E eu gostaria aqui de chamar a atenção para vocês. Não confundam tipos de licitação com modalidades de licitação. Quais são os tipos de licitação? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço e melhor lance ou oferta. São os tipos de licitação quanto aos critérios de julgamento. Agora, modalidades de licitação estão lá no artigo 22. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão. Agora, aqui eu estou falando tipos. Tipos, menor preço. Quando a administração pública quer comprar um produto e pergunta, quem é que dá o menor preço? Melhor técnica, quando a administração pública diz, olha, eu quero um produto, quero pagar X, quem é que oferece o melhor produto? Melhor técnica e preço, quando há um cotejo entre os dois, se estabelece uma nota para cada um dos fatores e aí se seleciona a empresa vencedora. A proposta vencedora, desculpa. E maior lance ou oferta para quando a administração pública estiver alienando bens de sua propriedade. Princípio da adjudicação compulsória, está lá no artigo 50 da Lei 8666, diz que a administração não poderá contratar com empresa senão na ordem de classificação. O que é a adjudicação, senhores? A adjudicação é a atribuição do objeto da licitação à empresa vencedora. É quando a administração pública diz, ó, meu querido, tá aqui o dinheiro, a obra tá pronta, vamos lá assinar o contrato. Deve fazer dentro da ordem de classificação. Parênteses, a vitória num procedimento de licitação não dá direito adquirido à adjudicação. Tá bom? Muito bem. Sigilo na apresentação das propostas. As propostas são sigilosas até a sua efetiva apresentação. Elas são sigilosas. Somente serão abertas no ato público de abertura dos envelopes. Vamos adiante. Senhores, estou dentro do horário ainda? Quanto tempo? Tem mais 5 minutos? Então tá bom. Contratos administrativos. Nos contratos administrativos falemos das cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que vão beneficiar exclusivamente a administração pública. Pessoal, quem conhece as cláusulas exorbitantes conhece 80% do que pode cair em concurso público com relação aos contratos. 80%. Por quê? Porque é a parte mais difícil. Coloquemos dessa forma. É a parte mais difícil. O resto é formalidadezinha decoreba.
Isso aqui efetivamente é importante. E nós devemos saber o quê? Cláusulas exorbitantes são aqueles poderes que a administração tem enquanto contratante que dizem respeito exclusivamente à administração pública e que colocam a administração pública em superioridade em relação ao contratado particular. As cláusulas exorbitantes, elas estão fixadas em lei. Elas são cláusulas que elas devem estar no contrato? Talvez sim, elas devem estar no contrato. Só que mesmo que não estivessem, não haveria necessidade. Por quê? Porque lei já estabelece esses poderes para a administração pública. Eu quero que vocês cuidem as cláusulas exorbitantes. São 7. São 7 as cláusulas exorbitantes. Primeiro, a alteração unilateral das cláusulas contratuais. A administração pública pode alterar unilateralmente as cláusulas contratuais. Calma, não é casa da mãe Joana, tem limites estabelecidos na própria lei. Quando modificar o projeto para a execução da obra, ou então 25% para mais, 25% para menos do valor global do contrato, ou então 50% para mais no caso de obras de reforma. Está no artigo 65. Está no artigo 65. Todos devem lembrar. Por outro lado, rescisão unilateral do contrato. Nós, particulares, quando firmamos um contrato, alguém descumpre, a gente pode dar por rescindido unilateralmente? Não. Ou a gente rescinde amigavelmente, ou então vai para a justiça. A administração pública pode rescindir unilateralmente, ali, na tampa, por sua própria decisão. Onde? Em que hipóteses? Nas hipóteses do artigo 78, incisos 1 a 12 e também no 17. Por outro lado, fiscalização e ocupação de bens do contratado. A administração pública pode ocupar bens da empresa contratada para quê? Para acautelar a investigação quanto à irregularidade. Imaginem que a Prefeitura de Porto Alegre descubra irregularidade na coleta de lixo. Para investigar, a própria Prefeitura pode adentrar aos prédios dessa empresa de coleta de lixo. Pode tomar conta, pode ocupar os bens da empresa contratada, inclusive dos equipamentos, dos veículos e das pessoas. Além disso, para cautelar investigação de irregularidade e para dar continuidade aos serviços, está lá no artigo 58, inciso 5º da Lei 8666. A aplicação direta de penalidades. A administração pública pode aplicar penalidades diretamente. Quais são essas penalidades? Advertência, multa, suspensão do poder de contratar e de licitar e também declaração de inidoneidade. A anulação do contrato administrativo conforme disposto no artigo 59. A administração pode anular unilateralmente o contrato. A administração pode chegar para o cara e dizer: ó, meu querido, este contrato aqui é nulo, é ilegal. Porém, todavia, contudo, entretanto, quer dizer que a empresa vai ficar chupando o dedo? Não. Caso a ilegalidade tenha sido cometida pela própria administração pública, deverá indenizar a empresa contratada. Artigo 59, parágrafo único. Estava a empresa prestando o serviço, bonitaço, e aí vem a prefeitura e diz: ó, tá anulado o contrato. Como assim? A irregularidade foi de vocês, então me ressarce. Existe essa possibilidade, artigo 59, parágrafo único. Restrição ao uso da exceptio non ad impleti contractus. Melhor dizendo, restrição ao uso da exceção de contrato não cumprido. Exceção de contrato não cumprido é aquela ideia de que se tu não cumpre a tua parte, não vem exigir que eu cumpra a minha. Ou seja, se tu atrasas o teu pagamento, tu não pode exigir que eu continue trabalhando. Atrasou um dia, já não venho mais trabalhar. A administração pública pode. Por quê? Porque a utilização dessa cláusula, ela é restrita ao atraso por mais de 90 dias. A administração pública pode atrasar seus pagamentos em até 90 dias, que ainda assim a empresa é obrigada a continuar trabalhando. Exigência de garantia, conforme estabelecido no artigo 56
da Lei 8666 é possível desde que constante no instrumento convocatório da licitação lá no comecinho. Se não constar no instrumento convocatório, não poderá constar oportunamente. Agradeço o prestígio de todos, me despeço por aqui, desejando a todos muito boa sorte neste exame da ordem, muito boa sorte em todos os outros exames ou concursos que vierem a fazer e me coloco à disposição de todos sempre que for possível.